A paz do Senhor, meus irmãos. Estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje nós estaremos lendo em 1 Reis a partir do capítulo 19. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou, dizendo: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte de Horebe. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o meu concerto, derribaram os altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe neste lugar, e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meloá ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Asriel, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante
dele, e ele estava com a do 10ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que eu tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e aparelhou os bois e cozeu carnes e deu-as ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Capítulo 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis, e cavalos, carros que havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe: Assim disse Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu mandei dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Esquadrilharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo quanto for aprazível aos teus olhos, meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse: Notai agora e vede que como este busca mal, pois enviaria a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciões de todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvido nem consistais. Pelo que dize aos mensageiros de Ben-Hadad, dizendo: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que for primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me faça outros deuses e outro tanto, o que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge com aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse a seu servo: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços todos os príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, e 32 reis que o ajudavam. E ele disse: Ainda que para paz saíssem, tornar-lhes vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. E saíram, pois, a cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles
feriram cada um a seu homem, e os sírios fugiram. E Israel se perseguiu, porém Ben-Hadad, rei de Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos, os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse-lhe: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que há de fazer. Porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas nós pelejaremos com eles em campo raso. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faz, pois, isto: tira os reis, cada um ao seu lugar, e põe capitães com o seu lugar, e numera o outro exército, com o exército que caiu de ti, e os cavalos como aqueles cavalos, e os carros que aqueles carros, e pelejamos com eles em campo raso. E veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca, para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista dos sírios e fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para a Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com seu rei. Então lhe disseram os servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nos ombros e cordas às cabeças e saímos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram o saco aos ombros e as cordas às cabeças e vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bem presságio, e apressaram-se em apanhar sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde e trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ele, e ele fez subir ao carro. E disse-lhe: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tas a restituirei. E faz para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu a Acabe: Te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele a aliança e deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedecestes à voz do Senhor? Eis que tenho te eis que em ti, apartando de mim, um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão entrou e o feriu. E depois encontrou outro homem e disse: Ora, fere-me. E feriu-o aquele homem, e ferindo-o, vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei do caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei,
clamou a ele ao rei e disse: Teu servo saiu do meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem. E se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. E sucedeu que, pois que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, e desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu, pois, dessas coisas, tendo Nabote, o jizreelita, uma vinha em Jizreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, que se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jizreelita, que lhe falaram, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, disse-lhe: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jizreelita, que lhe desse, e lhe disse: Dar-me a tua vinha por dinheiro, ou, se lhe te apraz, darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te e come pão, e alegre-se o teu rosto. Eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete, e mandou carta aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai em jejum, e ponde a Nabote acima do povo. E pondo defronte dele dois homens filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o afora e apredejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões, os nobres, habitavam na sua cidade. E fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram dois homens, filhos de Belial, e se puseram defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apredejaram com pedras, e morreu. Então enviaram Jezabel, dizendo: Nabote foi apredejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morreu, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual ele te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jizreelita, para a possuir. Deus manda Elias ameaçar a Acabe.
Então veio a palavra do Senhor a Elias o tibista, dizendo: Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E falar-se-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-se-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse a Acabe, a Elias: Já me achastes inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade. E arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazá, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Gisel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo aos ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais do Senhor lançou fora da possessão, de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou os seus vestidos, e cobriu a sua carne de saco, e jurou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tibista, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei este mal sobre a sua casa. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler em 1 Reis, no capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria. Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual passamos a consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel
e Josafá, rei de Judá, estava assentado cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quená, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E os mensageiros que foram chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Vens aqui, que as palavras dos profetas. A uma voz predize coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor. O que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, e lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhes disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e fazes assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quená, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Matei este homem na casa do cárcere, e metei este homem na casa do cárcero, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve todos os povos a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, vestes as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grandes, mas só contra o rei de Israel. E sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-la. Então o homem entesou
O arco, na sua simplicidade, feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto aos mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim dormiu Acabe com os seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e a sua morte. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto mais dos atos de Josafá e o poder que mostrou como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Orfi por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezoim-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com os seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi seu pai, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. E termina aqui o livro de 1 Reis. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.